Livro Jesus no Lar, lição número 31, A Razão da Dor. Em mais uma noite de culto do Evangelho no Lar, na casa de Simão Pedro, Jesus estava reunido com seus amigos, passando-lhes grandes ensinamentos. Foi quando Raquel, uma antiga servidora da casa de Cusa, ergueu a voz para indagar ao mestre por que a dor se transformava em tantas aflições na vida das pessoas. Não era o homem criação de Deus? Como ele podia permitir que isso acontecesse na vida das pessoas? Ele não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Foi então que Jesus olhou-a calmamente, colocou seu olhar nos olhos dela e considerou. A razão da dor humana procede da proteção de Deus, a proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos de carneirinhos são chamados ao aprisco, o local onde as ovelhinhas, os carneiros descansam, do alto, ou seja, a casa do Pai. A Terra, o planeta Terra é o caminho. A luta ensina. E o sofrimento é sempre uma dor que faz as pessoas despertarem quando elas estão fora do caminho, assim como para com as ovelhas. Alguns instantes se escoaram e todos ficaram quietos, pensando. E o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de coisas materiais, de conforto, muitas vezes fazem com que as pessoas fiquem relaxadas quanto ao que realmente vale a pena no planeta Terra. O pão que as pessoas amontoam, assim como os bens materiais em excesso, ficam para os vermes comerem depois que elas desencarnam, assim como o pão que vira mofo e alegram os vermes. Reparando, porém, que as pessoas que estavam ali na casa de Simão Pedro ainda precisavam de maiores explicações, ele resolveu fraternalmente contar uma história. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, nosso Deus, passou a tomar conta de um bebezinho desde o seu nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros, os músculos, a sorrir, a repousar e a dormir nos braços da mãe dele. Sem afastar-se do seu protegido, ele ficava ali dia e noite, o protegendo de qualquer malefício que pudesse acontecer em sua vida. Ele não queria que nada de mal acontecesse para aquela criança. E ele deu as primeiras lições de palavra, ajudou a ler, a escrever, a raciocinar, afastava-o das influências de outras crianças, de outros espíritos, sempre soprando em seus pensamentos ideias boas. Este espírito protetor cuidava de tudo para que essa criança, depois o jovem, pudesse ter felicidades somente. Afastava-o de todo o mal, não o deixava ter nenhuma aflição. Nada podia sair errado.
Ele o protegia de qualquer falha. E essa criança cresceu somente tendo coisas boas, nunca se frustrando com algo que desse errado. Até durante o seu sono ele velava, mandava boas vibrações, o protegendo de todo mal, enviando remédios invisíveis para que a vida do seu protegido estivesse sempre bem e calma, na mais santa paz. Durante toda a vida do seu protegido, ele guiou-lhe os passos, auxiliou-lhe a selecionar as emoções, a situar-se num trabalho bom, digno, de respeito. Lhe deu muito entusiasmo rumo à vida superior, à vida de espíritos cada vez mais elevados, para que chegasse a santificação ao reino de Deus, em muito progresso e aperfeiçoamento. Mas agora, aquela criança que se tornou um homem, nunca lembrou de agradecer tantas bênçãos que ele tinha na vida, pois não havia nenhum sofrimento em sua vida, somente coisas boas. E ele, que tinha tantas bênçãos do céu, jamais se animou em compartilhá-las com seus semelhantes aqui no planeta Terra, em ajudar aos outros, em ensinar essas coisas boas também para as outras pessoas. E este nosso amigo, ao invés de usar todo esse conhecimento, essas bênçãos que ele teve através de seu espírito protetor, que o poupou do sofrimento, passou a humilhar as pessoas. Ele passou a achar que ele era melhor do que todos. O orgulho, a vaidade, o tomou conta de seu coração e ele se achava melhor do que todos, que ele sempre tinha razão de tudo e que as pessoas tinham que baixar a cabeça para ele. E quando ele experimentou pela primeira vez um desgosto, ou seja, um sofrimento, aquilo não saiu da forma como ele tinha pensado, ele reagiu como uma criança mimada. Ele menosprezou todo o amor da lei universal durante toda a sua vida. E aí ele gesticulou revoltado e achou que aquilo tudo era uma injustiça de Deus, que Deus estava sendo muito injusto com a vida dele. E foi então que seu anjo protetor foi em busca de ajuda. Ele foi atrás de outro anjo protetor, um espírito desencarnado mais elevado que ele, para buscar ajuda. Contou tudo o que estava acontecendo. E esse anjo maior explicou que pelo fato dele ter protegido tanto aquele espírito encarnado, aquele moço, desde quando era bebezinho até quando cresceu, fez com que eles ficassem endurecidos perante os dissabores, as dificuldades que acontecem na vida. E por isso ele não sabia se frustrar, ele não sabia receber não. O que ele sabia era humilhar as pessoas, era achar que ele era o melhor que todos e que tudo que ele tinha de bens materiais e de conhecimento pertenciam a ele e ele podia fazer o que quisesse. E foi então que aquele anjo maior orientou o espírito protetor a deixar aquele moço passar pelas aflições. Ele precisava aprender o que significava não, que nem sempre ele poderia ter tudo o que queria, que ele devia respeitar as outras pessoas, que ele deveria ajudar as outras pessoas,
não ser tão egoísta, não ser tão orgulhoso, e que, no caso dele, somente a aflição, o sofrimento o ajudaria nesse processo. E realmente isso aconteceu. Depois de tantos sofrimentos, ele passou a dar valor às coisas certas, às coisas que ele poderia levar daqui do planeta Terra. Então, ele começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se precioso colaborador de Deus Pai, nosso Criador. E foi assim que Jesus finalizou essa história. E ele estava esperando algum comentário de Raquel, mas ela não disse nada e ninguém mais disse, pois todos estavam meditando sobre aquele ensinamento que Jesus tinha passado naquela noite. E o culto do Evangelho no Lar foi finalizado com uma oração. E aí, nessa história, o que a gente aprende? A gente pode aprender que na vida a gente não vai ter tudo o que a gente quer. Nem sempre o que a gente quer, na hora que a gente quer, é possível. Ou às vezes nem nunca será possível nessa encarnação, porque isso não está planejado para nós. Nós temos um caminho a seguir, assim como as ovelhas que ele disse. Mas às vezes a gente não se lembra do nosso caminho, da nossa missão, e a gente se desvia, achando, egoístas que somos, que o mundo tem que girar à nossa volta. E a gente se esquece do nosso próximo, não valoriza os nossos pais, os nossos professores. E aí a dor vem. E ela vem nos ensinar que o caminho correto é dentro dos ensinamentos de Deus. Deus quer que nós soframos? Jamais. O sofrimento é causado por nós mesmos quando erramos. Deus quer sempre que sejamos filhos felizes, mas o sofrimento serve para a gente voltar para a nossa missão aqui no planeta Terra. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Beijos! Olá! Muito obrigada por acompanhar o nosso canal e as nossas histórias. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, ok?